E aí, pessoal dos elementos, aqui quem fala é Matheus Queiroz, criador do canal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, gente, estamos aqui em mais uma videoaula para dar continuidade ao nosso estudo a respeito da álgebra. E nesta aula nós iremos aprender a simplificar frações algébricas. Ou seja, o tema da nossa aula de hoje é simplificação de frações algébricas, certinho? Então, pessoal, vamos lá. Bom, num primeiro momento, vocês podem estar se perguntando o que são frações algébricas. Mas, pessoal, frações algébricas nada mais é do que outra denominação para as expressões algébricas fracionárias. E aqui eu trouxe 3 exemplos para a gente recordar. Eu já falei em aulas anteriores, lá na primeira aulinha de introdução à álgebra, que expressões algébricas fracionárias são aquelas onde a incógnita ou as incógnitas aparecem no denominador da fração. Então, vê só, 5 sobre x. X é a nossa incógnita, está no denominador dessa fração. Então, ela é uma expressão algébrica fracionária. Ou, se vocês preferirem, uma fração algébrica. Certinho? 2 sobre a ao quadrado mais b ao quadrado. As incógnitas, a e b, estão no denominador dessa fração. Então, ela é uma fração algébrica. A mesma coisa nesse terceiro caso. X mais 1 sobre x ao quadrado menos 1. O x, que é uma incógnita, está no denominador da fração. Então, ela é uma fração algébrica. Beleza? Nós iremos utilizar esse termo agora, fração algébrica, para substituir o termo que a gente utilizava anteriormente, que eram as expressões algébricas fracionárias, para ficar mais curtinho. Beleza? Bom, gente, vamos agora ver o que significa simplificar uma fração algébrica. Olha só o que diz aqui, ó. Simplificar uma fração algébrica é escrevê-la de outra forma, de modo que se torne mais fácil sua manipulação. Então, nada mais é do que você pegar a tua fração algébrica, reescrevê-la de outra forma, de modo que a manipulação, caso você queira realizar alguma, se torne mais tranquila. Beleza? Bom, e como é que a gente faz essa simplificação? Como é esse processo de simplificar? Olha o que diz aqui, ó. A simplificação pode ser feita através do processo de divisões sucessivas ou utilizando o MDC entre o numerador e o denominador da fração, como fator de simplificação. Bom, pessoal, eu gosto mais de utilizar o processo de divisões sucessivas, até porque vocês vão notar que nesse processo de divisões sucessivas, muitas vezes a gente utiliza o MDC. Então, meio que uma coisa fica dentro da outra, tá? Bom, então como eu vou utilizar mais o processo de divisões sucessivas, a gente precisa relembrar como que é esse processo. A gente já fazia isso lá com números, só que agora nós iremos fazer com frações algébricas. Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é encontrar fatores comuns ao numerador e ao denominador da fração. O primeiro passo é esse, é encontrar um cara que divida o numerador e o denominador. O segundo passo é você dividir o numerador e o denominador por esses fatores comuns que você encontrou. O segundo passo é esse. Em seguida, você continua esse processo, né, até obter uma fração irredutível. Então, se você realizar a primeira simplificação e viu que dá para simplificar novamente, você continua o processo, você volta para o início, identifica os fatores em comum e aí faz a divisão do numerador e do denominador. A gente vai treinar isso muitas e muitas vezes aqui nessa aula, que eu trouxe vários exercícios resolvidos, tá bom? Então, vamos aos exercícios, né? Olha o que diz aqui esse exercício resolvido 1. Simplifique, quando possível, as frações a seguir. Então, a gente só vai simplificar quando for possível, obviamente. E quando que é possível? Quando você consegue encontrar um fator comum entre o numerador e o denominador da fração. Por exemplo, nesse item A, nós temos a sobre a ao quadrado. Pessoal, aqui eu percebo claramente que a é um fator comum ao numerador e ao denominador. Em outras palavras, o a divide a e o a divide a ao quadrado. Eu vou representar isso dessa forma. Vou cortar o a e pôr um a aqui em cima. Vou cortar o a ao quadrado e pôr o a aqui embaixo. O que é que isso significa? Quando eu faço esse corte, eu estou dizendo que eu estou dividindo esse termo por a e esse termo de baixo também por a. Eu vou utilizar até a mesma cor para ficar mais claro, certo? Então, o que é que a gente vai obter com isso? A dividido por A, 1. A ao quadrado dividido por A fica apenas A.
E aqui eu realizei a simplificação da minha fração algébrica. A gente vai fazer dessa forma, pessoal, em praticamente todos os itens, certinho? Vamos para o item B, que já é um pouquinho mais complicado. Nós temos x ao quadrado vezes y ao cubo dividido por x vezes y. Obviamente, você vai simplificar x com x, y com y, certo? Então, no caso do x ao quadrado e x, eu percebo que x divide tanto o x ao quadrado quanto o x. Então, essa vai ser minha primeira simplificação, simplificar por x. Quem é que eu vou obter? X ao quadrado dividido por x fica x. E x dividido por x fica 1. Vamos simplificar o y agora. Nós temos y ao cubo e y. O y, pessoal, divide y ao cubo e divide y. Então é um fator em comum, né? Então vamos simplificar aqui por y. Certo? Y ao cubo dividido por y fica y ao quadrado. E y dividido por y fica 1. Note, pessoal, que no nosso denominador ficou 1 vezes 1, que dá 1, que não precisa nem colocar, né? O 1 fica oculto nessa fração. Então, o nosso resultado aqui é x vezes y ao quadrado. Beleza? Item C. No item C, nós temos 5 sobre a mais 5. Pessoal, 5 e a mais 5 não possuem fatores em comum. Nesse caso, não temos nada o que fazer. Deixa assim, certo? Item D. Nós temos a vezes b sobre a ao quadrado mais a vezes b. Aparentemente, não dá para simplificar nada. Ou ainda, vocês poderiam fazer o seguinte, ó, cortar AB em cima com AB embaixo. Não pode fazer isso, tá, pessoal? Porque aqui nós temos uma soma de duas parcelas e não uma multiplicação. Se fosse uma multiplicação, poderia. Mas nós podemos fazer o seguinte aqui, ó. Aqui embaixo, nessas duas parcelas, eu tenho um fator em comum. Entre o a ao quadrado e ab, o a é um fator comum, então eu posso colocar esse fator em evidência, ficando da seguinte forma. Ó. Repito o numerador e o denominador vou escrever como a, que multiplica a mais b. Aplica a distributividade aqui, que você vai perceber que vai voltar o que a gente tinha anteriormente. Isso daqui é colocar um fator comum em evidência, né? Nós temos uma aulinha a respeito disso, pessoal. Quem ainda não assistiu, eu vou deixar essa aula disponível aqui no card. Agora, olha só o que foi que aconteceu. Nós podemos realizar uma simplificação. Nós temos o a como fator aqui em cima e o a como fator aqui embaixo. Nesse caso, a gente pode cortar diretamente e colocar quem sobra, como resultado da nossa simplificação. B sobre a mais b. Tranquilo? No item E. No item E nós temos 2x que multiplica 2x menos 1 sobre 3 que multiplica 2x menos 1 ao quadrado. Claramente, pessoal, 2x menos 1 é um fator no numerador e no denominador da fração. Então, o que é que a gente vai fazer? Simplificar esse camarada aqui. Simplifico em cima, obviamente por ele mesmo, né? Dividindo por ele mesmo, 2x menos 1, e simplifico embaixo também. Show? O que é que a gente vai obter com isso? Vai ficar 2x, que multiplica 1, porque esse camarada dividido por ele mesmo é 1, sobre 3, que multiplica 2x menos 1 ao quadrado dividido por 2x menos 1, fica 2x menos 1, certinho? Só que olha só, 2x vezes 1 vai ficar 2x, não vai alterar nada. Então, para facilitar a nossa vida, já vou colocar diretamente o 2x aqui em cima. Então já está simplificado. Beleza? Item F. Nós temos m mais n ao quadrado sobre m ao quadrado mais m vezes n. Novamente, como aconteceu aqui no item D, no denominador da fração eu posso colocar um cara aqui em evidência, que vai ser o m. Ó. O m é fator comum nessas duas parcelas. Então eu vou reescrever essa fração aqui da seguinte forma. O numerador eu repito, e o denominador eu coloco o m em evidência, que vai ficar m, que multiplica m mais n. Aplica a distributividade aqui, que você vai notar que a gente vai obter o que tinha anteriormente. Agora, quem é o fator em comum aqui entre esses dois termos, o numerador e o denominador? É o m mais n, concorda? Então, nossa simplificação aqui
no numerador e no denominador vai ser por m mais n. Quem é que vai sobrar? Se eu pegar m mais n ao quadrado e dividir por m mais n, vai sobrar m mais n. Dividindo m mais n por m mais n, vai ficar 1. 1 vezes m aqui que sobrou, m. E realizamos a nossa simplificação. Tranquilo, né? Vamos para mais um exercício resolvido, pessoal. Exercício resolvido 2. Mesma coisa. Simplifique, quando possível, as frações a seguir. Certinho? Nesse exercício resolvido 2, pessoal, vocês vão ter que lembrar muito dos produtos notáveis e das expressões fatoradas. Nós já temos aulinha aí falando a respeito dos produtos notáveis, das expressões fatoradas, principalmente das expressões fatoradas, tá? Então eu vou tratar aqui esse exercício como se vocês já soubessem tudo isso que eu estou falando, dos produtos notáveis e das expressões fatoradas. Quem ainda não assistiu essas aulas, eu vou deixá-las disponíveis aqui no card, tá bom? Que eu já vou fazer de forma direta, como se vocês já tivessem esse conhecimento. Quem ainda não tem, eu aconselho a assistir às aulas. Então, bora lá. No item A, nós temos a menos 2 sobre a ao quadrado menos 4. Aparentemente, não dá para você simplificar. Mas só que dá, porque esse a ao quadrado menos 4 você pode reescrever de outra forma. Olha só. Eu vou repetir o numerador. E o a ao quadrado menos 4 eu vou enxergar como a ao quadrado menos 2 ao quadrado. Ora, porque 2 ao quadrado vai dar o 4, né? Perceba que no denominador aqui nós temos uma diferença de quadrados, que a gente pode reescrever essa diferença de quadrados como um produto notável. Vê só. Vou repetir o numerador e o denominador eu vou escrever com esse produto notável que eu citei, que é o primeiro mais o segundo, que multiplica o primeiro menos o segundo. Ou seja, o produto da soma pela diferença de dois termos. E aqui está claro que a gente vai simplificar, né? Eu vou simplificar essa fração por a menos 2. Então o que é que a gente vai obter? A menos 2 dividido por a menos 2 fica 1. A menos 2 dividido por a menos 2 fica 1, que multiplica a mais 2. Então, no denominador vai ficar a mais 2. Tá aí. Essa fração algébrica simplificada fica 1 sobre a mais 2. Bom, pessoal, vamos para o item B. Nós temos a seguinte fração algébrica. X ao quadrado mais 6x mais 9 sobre x mais 3. Aparentemente, o numerador e o denominador não possuem fatores em comum, mas isso só aparentemente. A questão aqui é a gente reescrever esse numerador de outra forma. Eu percebo que esse numerador é o desenvolvimento do quadrado da soma de dois termos, que nós já estudamos anteriormente. Deixa eu só reescrever aqui de outra forma que vocês vão notar. Esse x ao quadrado eu vou repetir. O 6x vou escrever como 2 vezes x vezes 3. E o 9 vou enxergar como 3 ao quadrado. O denominador eu vou repetir ele, certo? Olha, pessoal, o que a gente obteve aqui. O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Isso daqui é o desenvolvimento do quadrado da soma dos termos. Um do primeiro termo é o x e o segundo é o 3. Então, posso reescrever tudo isso como x mais 3 elevado ao quadrado sobre x mais 3. E aqui dá para a gente simplificar, né? Obviamente, nós iremos simplificar por x mais 3. Bom, x mais 3 ao quadrado dividido por x mais 3 fica x mais 3. X mais 3 dividido por x mais 3 dá 1. Não preciso colocar aqui no denominador. Ele pode ficar oculto. Pronto. Finalizamos aí nossa simplificação. Bom, pessoal, vamos então para o item C. No item C nós temos 4a menos 1 sobre 4a ao quadrado menos 4a mais 1. E aí? Será que o numerador e o denominador possuem fatores em comum? Bom, o denominador a gente pode reescrever de outra forma. Eu percebo que isso daqui é o desenvolvimento do quadrado da diferença dos termos. Então vamos reescrever esse denominador de outra forma. O numerador eu vou repetir tudo, 4a menos 1, certo? E o denominador eu vou escrever assim. 2a ao quadrado, que é o 4a ao quadrado aqui,
menos o 4a eu vou escrever como 2 vezes 2a vezes 1, tá? E o 1 eu vou enxergar como 1 ao quadrado. Olha só, isso aqui é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isso aqui, pessoal, é o desenvolvimento do quadrado da diferença de dois termos, onde o primeiro termo é 2a e o segundo termo é 1. Então, olha só, o numerador eu vou repetir, e o denominador vai ficar o seguinte: o primeiro termo é 2a, menos o segundo termo, que é 1, está aqui elevado ao quadrado. E eu percebo, pessoal, que nesse caso aqui, o numerador e o denominador não possuem fatores em comum. Então não dá para a gente simplificar. Eu só consegui reescrever de outra forma, mas simplificar não dá. Aparentemente, no início, poderia ser que a gente iria dizer o seguinte: eu acho que tem sim fatores em comum. Ó. Aqui tem 4a menos 1, aqui tem 4a aparecendo, tem 1 aparecendo. Mas isso, pessoal, é apenas ilusão. Você vai conseguir manipular e tudo, mas só no final você vai verificar se dá ou não para simplificar. Isso aqui foi meio que uma pegadinha, tá? Vamos ao item D, que nós temos aqui x ao quadrado mais 2x sobre x ao cubo mais 8. Bom, nesse caso aqui, eu percebo o seguinte, que no numerador eu tenho duas parcelas e tem um fator em comum entre essas duas parcelas, que é o x. Então, o primeiro passo, eu vou colocar esse x em evidência, tá? Colocando o x em evidência, eu fico com o x que multiplica x mais 2. Aplica a distributividade aqui, que você vai voltar ao que tinha anteriormente. E esse x ao cubo mais 8, eu vou enxergar esse 8 como 2 ao cubo. Por que isso? Porque aqui eu obtenho uma soma de cubos. E uma soma de cubos pode ser fatorado, como nós já estudamos anteriormente. Então, olha só. X que multiplica x mais 2, estou repetindo aqui o meu numerador, e essa diferença de cubos vai ser escrita da seguinte forma: x mais 2 que multiplica x ao quadrado menos x vezes 2 mais 2 ao quadrado. Pessoal, isso aqui é a expressão fatorada que representa essa soma de cubos. Nós já estudamos anteriormente. Show? Bom, nesse caso, olha quem eu vou simplificar. O x mais 2, né? Em cima e embaixo. Eu posso fazer esse corte diretamente. Ficando com o seguinte: no numerador eu fico apenas com x e no denominador eu fico com essa expressão, que é x ao quadrado menos x vezes 2 é menos 2x e 2 ao quadrado é 4. Tá aí. Simples demais, né? Vamos seguir que nós temos mais exercícios resolvidos. O exercício resolvido 2 ainda, hein? Para a gente treinar bastante. No item E nós temos a ao cubo menos 27 sobre a menos 3. Eu percebo que esse 27 eu posso escrever ele como 3 ao cubo. E aí eu vou obter uma diferença de cubos, podendo fatorar. Então vamos fazer isso. A ao cubo menos 27, 3 ao cubo, sobre a menos 3. Certo? Diferença entre cubos. Como é que a gente fatora isso? Isso vai ser o primeiro menos o segundo, que multiplica o primeiro ao quadrado, mais o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Dividido por a menos 3. Certinho? Bom, agora ficou claro, né? Que a gente tem que simplificar aqui é o a menos 3. Quando eu corto assim, pessoal, a menos 3 com a menos 3, eu estou dizendo que eu estou dividindo o numerador e o denominador da fração por a menos 3, certo? Quem vai sobrar para a gente? Essa expressão aqui. Ó. Então, a gente vai ficar com a ao quadrado mais 3a mais 9. Tá aí. Item F. No item F nós temos 3a mais 3 sobre a ao quadrado mais 2a mais 1. Certinho? Aqui no numerador, eu posso colocar o 3 em evidência, ficando o seguinte: 3 que multiplica a mais 1. Aplica a distributividade que você vai voltar ao que tinha anteriormente, só para vocês conferirem, certo? Mas tudo isso, pessoal, nós já estudamos em aulas anteriores. O a ao quadrado mais 2a mais 1 está a cara de um desenvolvimento do quadrado da soma de dois termos. Olha só, eu vou reescrever isso aqui de outra forma para ficar mais óbvio. A ao quadrado mais o 2a vou enxergar assim, ó, 2 vezes a vezes 1, e o 1 vou enxergar como 1 ao quadrado.
Isso aqui é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Isso é o desenvolvimento do quadrado da soma de dois termos. Então, vamos reescrever como esse quadrado, né? O primeiro termo é A, o segundo é 1. Então, vou ficar com A mais 1 ao quadrado. Certinho? Agora, vamos simplificar. Vou ter que simplificar por A mais 1, que é um fator comum ao numerador e ao denominador. Certo? Simplificando por A mais 1. Aqui no numerador, A mais 1 dividido por A mais 1 é 1. 1 vezes 3, 3. Aqui no denominador, A mais 1 ao quadrado dividido por A mais 1 fica apenas A mais 1. Aí, simplificamos. Vamos ao item G. No item G nós temos x menos 1 sobre x mais 2. Pessoal, essas duas expressões, o numerador e o denominador, não possuem fatores em comum. Então não dá para a gente simplificar. Deixa dessa forma. Tá? No H, item H, nós temos x ao quadrado mais y ao quadrado sobre x mais y. Esse caso aqui parece demais que dá para a gente simplificar. Mas, pessoal, pasmem, o numerador e o denominador não possuem fatores em comum. Eles se parecem demais. É muito intuitivo que a gente pense que dê para simplificar, mas não dá, tá bom? Vamos para mais um exercício resolvido, para a gente treinar ainda mais essa questão aí da simplificação de expressões algébricas. Show? Nesse item A aqui, ó, nós temos A ao quadrado vezes B ao cubo sobre A ao cubo vezes B ao quadrado. Então a gente vai simplificar por partes, né? Incógnita por incógnita. Olha só. Eu tenho aqui A ao quadrado e A ao cubo. Pessoal, A ao quadrado divide A ao quadrado e divide A ao cubo. Então a gente vai simplificar aqui, ó, por A ao quadrado. Certo? A gente vai ficar com quem? A ao quadrado dividido por A ao quadrado é 1. A ao cubo dividido por A ao quadrado fica apenas A. Show? Vamos simplificar o B agora. Nós temos B ao cubo e B ao quadrado. B ao quadrado divide B ao quadrado e divide B ao cubo. Então a gente vai simplificar aqui por B ao quadrado. B ao cubo dividido por B ao quadrado fica apenas B. E B ao quadrado dividido por B ao quadrado fica 1. Fazendo essas multiplicações aqui por 1, a gente fica apenas com B sobre A. Certinho? Item B. Nós temos 4x vezes y à quarta sobre 6x ao cubo vezes y. Não é isso? Nós temos aqui, pessoal, coeficientes. Ó. Então a gente pode simplificar esses coeficientes. 4 e 6 simplifica por 2. Não é isso? Simplifica por 2. Então a gente vai ficar com 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Vamos simplificar o x agora. X e x ao cubo. O x divide x e o x divide x ao cubo. Aqui a gente vai simplificar por x. X dividido por x é 1. Não vou nem colocar aqui, tá? Porque depois da multiplicação esse 1 vai sumir. E x ao cubo dividido por x fica quanto? Fica x ao quadrado, certo? Vamos simplificar agora os y. Eu tenho y e y à quarta. O y divide y e o y divide y à quarta. Então a gente vai simplificar por y. Certinho? Y à quarta dividido por y fica y à terceira. E y dividido por y fica 1, que eu também nem vou colocar aqui. Dando uma organizada, a gente fica com... Eita, é y, né, pessoal? Aqui, ó. Aqui é y ao cubo. Bom, dando uma organizada, 2y ao cubo sobre 3x quadrado. Simples demais. Item C. Nós temos a ao cubo, que multiplica b vezes c, sobre a, que multiplica b à quinta. Então, vamos à simplificação. Em relação ao a, eu tenho a ao cubo e a. O a divide a e o a divide a ao cubo. Então, vamos simplificar aqui tudo por a. Beleza? Ficando com a ao cubo dividido por a, fica a ao quadrado. E a dividido por a fica 1, que eu nem vou colocar aqui no denominador. Vamos simplificar agora o b. Nós temos b e b à quinta. O b divide b e o b divide b à quinta.
Então, simplificando aqui por b, a gente vai ficar com b dividido por b é 1, que eu não vou pôr aqui, e b elevado à quinta dividido por b fica b à quarta. Ah, professor, e esse c aqui que sobrou? Como não tem ninguém embaixo para simplificar com ele, a gente repete. Então, nossa expressão simplificada é a ao quadrado vezes c sobre b à quarta. Tranquilo, né? Vamos ao item D. Nós temos aqui 8x sobre 12x ao quadrado. Quem é o cara que divide 8 e 12? Bom, pela tabuada, eu sei que o 4 divide, né? Então, simplificamos aqui por 4. 8 dividido por 4, 2. 12 dividido por 4, 3. E o x e o x ao quadrado? A gente simplifica por x, porque x divide x e x divide x ao quadrado. Só que x dividido por x é 1, não preciso pôr aqui. E x ao quadrado dividido por x fica apenas um x. Dando uma organizada, 2 sobre 3x. É a nossa expressão simplificada. Letra E. Nós temos 15y ao cubo x e 20y x ao quadrado. Novamente, nós temos aqui coeficientes. 15 e 20, que é um cara que divide 15 e 20 ao mesmo tempo. O 5, né? É um fator comum. Então dá pra gente realizar essa simplificação. 15 dividido por 5, 3. 20 dividido por 5, 4. Em relação ao y, nós temos y ao cubo e y. Bom, o y divide y e o y divide y ao cubo. Então vamos simplificar por y. Y ao cubo dividido por y fica y ao quadrado. E y dividido por y fica 1. Nem vou pôr aqui, tá? Em relação ao x, professor, nós temos x e x ao quadrado. Bom, o x divide x e o x divide x ao quadrado. Olha só, x dividido por x é 1, não preciso pôr aqui. E x ao quadrado dividido por x é apenas x. Show? Dando uma organizada, a gente fica com 3y quadrado sobre 4x. E nosso último item é esse daqui, o item F. X ao quadrado mais 1 sobre 2x ao quadrado mais 2. Notem, pessoal, que no denominador nós temos duas parcelas que possuem fator em comum, que é o 2, né? Então, vamos colocar esse fator comum em evidência para ver se aparece algum fator para a gente simplificar com o numerador. Pondo 2 em evidência, a gente fica 2 que multiplica x ao quadrado mais 1. Certinho? Aplica a distributividade que você vai voltar ao que tinha anteriormente. Bom, eu percebo que apareceu x ao quadrado mais 1 em cima e x ao quadrado mais 1 embaixo. Então a gente vai simplificar por x ao quadrado mais 1. Pessoal, x ao quadrado mais 1 dividido por x ao quadrado mais 1, isso dá 1. Nesse caso eu tenho que pôr 1 em cima porque ficou só ele, né? Ele ficou sozinho aqui em cima e ele tem que aparecer no numerador. Já embaixo, quando eu corto aqui, ó, divide x ao quadrado mais 1 por x ao quadrado mais 1, fica 1. E 1 vezes 2 dá 2. Então, essa expressão algébrica, essa fração algébrica simplificada, deu 1/2. Bom, pessoal, essa daqui foi a nossa videoaula a respeito da simplificação de frações algébricas. Espero aí que vocês tenham gostado. Se ficou com alguma dúvida, deixa a dúvida aí nos comentários, que a gente tenta explicar de uma forma melhor. Se teve alguma coisa nessa videoaula que agregou no seu conhecimento, deixa o teu like aí, compartilha essa aula com um amigo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e aguardem as próximas aulas. Valeu e até mais!